Hoje vamos analisar um caso do início do século XX, então relaxe enquanto vamos para Mónaco. Vere St. Leger Gould nasceu em 2 de outubro de 1853 na bela cidade de Clonwell, no condado de Tipperary, na Irlanda. Ele foi criado na cidade costeira de Waterford. Ele vinha de uma família relativamente aristocrática. Seu avô era um baronete e sua avó era filha do conde de Kenmare. O pai de Vere era magistrado no condado de Waterford, mas sua mãe morreu quando ele tinha 17 anos, e isso teve um grande impacto sobre ele. Apesar da linhagem distinta da família, eles não eram considerados ricos, embora, quando criança, a vida de Vere não fosse particularmente difícil. Ele recebeu uma boa educação e passava grande parte do seu tempo livre velejando, caçando e andando a cavalo. Quando se tornou um jovem, ele era frequentemente visto com pessoas consideradas de um círculo social muito mais elitizado. Um passatempo que se tornou popular na Irlanda entre as classes alta e média alta era o ténis. Em 1877, o Fitzwilliam Long Tennis Club foi fundado e, em 1879, aconteceram os primeiros campeonatos irlandeses de ténis. Vere gostava muito do esporte e se tornou um jogador muito bom. O ténis era uma forma dele conhecer a alta sociedade de Dublin e, em 1879, quando tinha 25 anos, ele participou do primeiro campeonato nacional de ténis da Irlanda. Ele era muito em forma e atlético e era conhecido por seu backhand poderoso e seu grande domínio na rede. Ele venceu o torneio e se tornou campeão nacional da Irlanda. Após esse sucesso, ele viajou para a Inglaterra para competir no campeonato do Wimbledon. Mais uma vez, ele jogou bem, perdendo apenas 2 sets até chegar à final. A final foi considerada um grande evento e aconteceu no dia 15 de julho, diante de uma grande multidão. Havia grande expectativa antes da partida, já que ambos os jogadores vinham jogando bem e todos aguardavam um jogo equilibrado. Vere, no entanto, perdeu para o reverendo John Hartley, que foi o único vigário a vencer o campeonato de ténis de Wimbledon. Mas ele não apenas perdeu, ele perdeu de uma forma bastante decepcionante, 3-0. Após a derrota, começaram a surgir rumores de que Vere, que agora era uma pequena celebridade entre aqueles que acompanhavam o ténis, tinha passado a noite anterior à final bebendo nos pubs de Londres e tinha chegado à partida final sofrendo de uma ressaca terrível, o que significava que ele não conseguiu jogar nem perto do seu melhor nível. Esse também foi o ano em que o pai dele faleceu. Ele voltou para a Irlanda e continuou jogando ténis. Em 1880, ele novamente chegou à final do campeonato irlandês de ténis, mas dessa vez perdeu o título para um cavalheiro chamado William Renshaw, que mais tarde viria a vencer o torneio de Wimbledon 7 vezes. Sua fama no ténis fez com que ele fosse convidado para eventos sociais de prestígio, mas ele começou a beber e a apostar. Esse estilo de vida logo começou a ter um efeito prejudicial em suas ambições no ténis, e sua carreira promissora terminou em 1883. Quando, após algumas derrotas, ele decidiu que era hora de parar de jogar e, em vez disso, tentou ganhar a vida em Londres. No entanto, a vida para ele lá era praticamente a mesma. Ele continuou bebendo e apostando, e seu estilo de vida continuou em uma espécie de espiral descendente. Foi então que, por acaso, conheceu uma mulher chamada Marie Giraudin. Ela era dona de uma loja de costura na área nobre de Bayswater. Ela era mais jovem que Vere, tendo nascido na França em 1860. Ela era filha de um comerciante de ferragens e trabalhava com costura desde muito jovem. Ela tinha a reputação de ser muito habilidosa em seu ofício. Enquanto estava na França, ela se casou. No entanto, seus pais não gostaram muito do marido que ela escolheu. As preocupações deles se mostraram corretas, pois apenas uma semana após o casamento, ele a deixou. Sentindo-se envergonhada, Marie viajou para Genebra, na Suíça, onde trabalhou em uma loja de costura. Mais tarde, ela viajou para Londres e, ao saber que seu marido havia morrido, casou-se com um capitão do exército britânico, mas ele também morreu, deixando-a viúva pela segunda vez. Embora fosse uma costureira extremamente talentosa, ela não era uma boa empresária e sua loja nunca teve muito sucesso. Marie e Vere logo se deram bem. Ele só tinha visitado a loja porque lhe pediram para pagar uma conta de um parente, mas Marie lhe deu atenção especial. O cavalheiro bonito, de uma família aristocrática de menor importância, chamou sua atenção e eles começaram a namorar. Em 1891, Vere St. Leger Gould e Marie Giraudin se casaram. Eles continuaram morando em Londres, mas o amor pelas coisas boas da vida logo fez com que suas finanças ficassem em péssimo estado.
Eles estavam atrasados com o aluguel e já haviam vendido todos os móveis. Então, com poucas opções, decidiram deixar a cidade e seguiram para Montreal, no Canadá. Esse foi um novo começo para eles. Eles diziam às pessoas que eram Sir e Lady Gould. Marie abriu uma loja de costura e, embora esse fosse um negócio que ela conhecia bem, parecia que o casal não havia aprendido nada com as experiências anteriores e logo começou a viver além de suas posses. Eles gastavam sem economia, jantando nos restaurantes mais caros e Veer bebia e jogava. Eles não conseguiram sustentar esse estilo de vida por muito tempo e, mais uma vez, conseguiram esgotar o crédito junto aos credores. Não foi surpresa quando Veer anunciou que precisava deixar Montreal por um tempo para voltar à Irlanda. Ele disse que um membro da família havia morrido. O casal então passou os 2 anos seguintes entre o Canadá e a Inglaterra antes de finalmente se estabelecerem em Liverpool, chegando em 1903. Aqui eles montaram uma lavanderia, mas continuaram com a pretensão de que eram de alta posição social e diziam a todos que perguntavam que deveriam ser chamados de Sir Veer e Lady Gould. O casal continuou tentando levar um estilo de vida mais associado à aristocracia, mas ao fazer isso, continuaram se endividando. Eles tentaram encontrar uma maneira de fazer uma fortuna rapidamente, mas nada parecia funcionar. Eventualmente, Marie teve a ideia de que eles deveriam ir para Mónaco, pois ela achava que talvez tivesse descoberto um sistema, o que significaria que eles poderiam ganhar grandes quantias de dinheiro nas mesas de jogo de Monte Carlo. Então, no verão de 1907, eles partiram para o pequeno Principado, situado em um proeminente escarpamento na base dos Alpes Marítimos, ao longo da Riviera Francesa. Eles continuaram a se apresentar como Sir Veer e Lady Gould. Alugaram um quarto andar de uma espaçosa vila e conviveram com as muitas pessoas da alta sociedade que passavam o verão em Mónaco. Ambos sempre foram muito bons em fingir. Veer contava às muitas damas e cavalheiros que conhecia que o título havia passado para ele quando seu irmão mais velho morreu em um trágico acidente de corrida de cavalos. Como era de esperar, isso não era verdade, já que seu irmão, Sir Stephen James Gould, estava vivíssimo. Mas havia abandonado o título ao se mudar para a Austrália e trabalhar na ferrovia, pois não queria que seus colegas de trabalho soubessem de sua origem nobre. Muitas pessoas conheceram Veer e Marie no Pequeno Principado, mas ninguém parecia duvidar de quem eles diziam ser, e o casal fazia questão de ser sempre cortês, educado e bem vestido. Durante toda a estadia, eles foram acompanhados pela sobrinha da Sra. Gould, uma jovem muito atraente chamada Isabel. Ela sempre era vista com eles, e sua beleza certamente atraía a atenção dos jovens cavalheiros, muitos dos quais estavam muito ansiosos para conhecê-la. As coisas, no entanto, não iam bem para o Sr. e a Sra. St. Leger Gould. Quando chegaram a Mónaco pela primeira vez, tiveram algum sucesso nas mesas de jogo, mas com o passar dos dias, começaram a perder dinheiro e agora se encontravam novamente em uma situação financeira muito ruim. Eles perguntaram como conseguiriam permanecer em Mónaco e começaram a ver se haveria algum patrono rico que pudesse lhes oferecer um empréstimo. Marie sempre foi muito boa em persuadir as pessoas a lhe emprestarem dinheiro. Na sua loja de costura em Bayswater, ela frequentemente pegava dinheiro emprestado de sua clientela rica e, enquanto estava em Mônaco, fez amizade com uma senhora chamada Emma Levin. A Sra. Levin era uma viúva muito rica, originalmente da Dinamarca, mas que agora morava em Estocolmo. Ela não era muito diferente de Marie, tendo tido uma infância difícil. O pai dela havia abandonado o lar quando ela era jovem, e a vida foi difícil para ela, até que se casou com um comerciante sueco muito bem sucedido. A Sra. Levin era uma pessoa animada, que gostava muito do ambiente dos cassinos de Monte Carlo. Ela estava acompanhada por uma senhora chamada Madame Castellazzi. Marie, no entanto, conseguiu encantar a Sra. Levin, e as duas passaram a passar bastante tempo juntas, para o desagrado de Madame Castellazzi. Marie sempre parecia ser uma pessoa agradável e atenciosa, e conseguiu convencer a Sra. Levin a emprestar 1000 francos para ela e seu marido. Ela disse que estava esperando dinheiro ser enviado de Londres, mas que o empréstimo era muito necessário, já que o Sr. e a Sra. Gould haviam conseguido perder todo o dinheiro que tinham com o empréstimo. Veer então voltou às mesas de jogo, mas não demorou muito para ele perder todo o dinheiro que haviam pegado emprestado da Sra. Levin. Madame Castellazzi, no entanto, nunca gostou muito de Marie e lhe dava pouca atenção. As coisas entre as duas senhoras chegaram ao auge quando elas tiveram uma discussão em um cassino. Isso logo se tornou um incidente muito comentado entre os visitantes da alta sociedade de Mónaco e até apareceu na imprensa local. O incidente causou certo constrangimento para a Sra. Levin e ela decidiu que seria melhor se voltasse para a Suécia.
Antes de partir, no entanto, ela estava ansiosa para receber os 1000 francos que havia emprestado a Sir e Lady Gould. Então, no dia 4 de agosto de 1907, ela foi até a vila alugada do casal. 5 dias depois, em 9 de agosto, os Gould chegaram à estação de trem de Marselha, em seu caminho de volta para Londres. Eles pediram que seu grande baú fosse colocado no depósito da estação enquanto iam comer em um hotel local. Um dos carregadores percebeu que sangue estava pingando dele. O carregador já tinha visto muitas coisas desde que começou a trabalhar na estação, mas isso o deixou muito preocupado. Ele perguntou a um cavalheiro por que sangue estava saindo do baú. O Sr. Gould respondeu que estava transportando galinhas mortas. Os funcionários da estação não pareceram satisfeitos com a resposta e entraram em contacto com a polícia. A polícia chegou e, após uma breve conversa com Madame Gould, exigiu que o baú fosse aberto. Dentro, eles descobriram o corpo de uma mulher esquartejada. Em Mônaco, Madame Castellazzi informou às autoridades que a Sra. Levin estava desaparecida. Ela disse que a Sra. Levin tinha ido cobrar uma dívida de Sir e Lady Gould e não havia retornado. A polícia visitou a vila que os Gould haviam desocupado e descobriu que Isabelle, sobrinha de Marie, ainda estava lá. Isabelle disse à polícia que sua tia tinha ido para Marselha porque o Sr. Gould precisava consultar um médico lá. A polícia inspecionou a propriedade. Manchas de sangue eram visíveis e eles encontraram objetos que pareciam totalmente fora do lugar numa vila de férias alugada. Havia uma serra e um martelo. Ao inspecionar mais de perto, a polícia descobriu que ambos estavam manchados de sangue. Em Marselha, a polícia havia prendido os Goulds. Eles os revistaram e na bolsa da Sra. Mary Gould encontraram uma grande quantidade de joias. Depois, foi identificado que pertencia à Sra. Levin. A princípio, o casal disse à polícia que a Sra. Levin tinha um amante que a matou em sua casa de campo, tomado por um acesso de ciúmes. Eles disseram-me que ficaram chocados com o que havia acontecido e, sem pensar direito, acreditaram que, se contassem à polícia, seriam implicados no crime. Então, decidiram se livrar do corpo. Eles fizeram isso, esquartejando o corpo e colocando-o no mala. A polícia ouviu a história deles, mas não acreditou, e prendeu tanto o senhor quanto a Sra. Gould. Eles foram acusados de assassinato. Vere, no entanto, sempre se considerou um cavalheiro e disse às autoridades que, na verdade, ele mesmo havia cometido o assassinato e que sua esposa não tinha nada a ver com isso. Ele afirmou que agiu sozinho. A polícia ficou muito cética em relação à confissão dele. A investigação levou-os a acreditar que, na verdade, foi sua esposa, Marie, quem planejou tudo e que ela incentivou o marido a se livrar da Sra. Levin. Eles também se perguntaram se ela poderia ter tido algo a ver com a morte de seus 2 primeiros maridos. O julgamento começou no Palácio da Justiça de Mônaco, em dezembro de 1907, e virou uma sensação na imprensa. Houve interesse do mundo todo. Muitos jornais publicaram a manchete: O crime da mala de Monte Carlo. O caso tinha tudo o que a imprensa acreditava que fascinaria o público. O corpo esquartejado de uma viúva rica encontrada em uma mala. O acusado sendo um ex-campeão de ténis e finalista de Wimbledon, junto com sua esposa, que semelhava com uma vida na alta sociedade, mas nunca teve os meios para alcançá-la. Vere St. Ledger, Gould novamente tentou assumir toda a responsabilidade, algo que sua esposa parecia feliz em deixar que ele fizesse, mas os tribunais e a imprensa não aceitaram isso. Marie frequentemente chorava durante o julgamento, e seu comportamento, ao longo de tudo, parecia bastante exagerado. Aparentemente tomada pela emoção em alguns momentos, e quase desmaiando, ficava claro que o público e a imprensa acreditavam que ela era a mentora de tudo. Vindo a Monte Carlo, na tentativa de ganhar uma fortuna, pegando dinheiro emprestado da Sra. Levin e depois se livrando dela e roubando suas joias. O julgamento foi rápido, e tanto o Sr. Vere St. Ledger Gould quanto sua esposa foram considerados culpados. No entanto, em uma reviravolta muito estranha, o tribunal decidiu que Marie era na verdade mais culpada, acreditando que ela havia planejado o crime, e enquanto seu marido foi condenado à prisão perpétua, ela seria executada na guilhotina. Isso foi estranho, já que o governo de Mônaco não possuía nem uma guilhotina, nem um carrasco. E por não querer executar uma mulher, sua sentença foi posteriormente comutada para prisão perpétua. Vere foi enviado para a Ilha do Diabo, na Guiana Francesa. O finalista de Wimbledon de 1879, que vinha de uma família muito respeitada, teria que passar o resto da vida em uma prisão em uma ilha rochosa no Oceano Atlântico Norte. Uma prisão que havia sido estabelecida pelo governo do Imperador Napoleão em 1852. No entanto, ele ficou lá por pouco tempo, pois sua saúde piorou e, em 8 de setembro de 1909, ele tirou a própria vida.
Ele tinha 55 anos de idade. Marie foi enviada para a prisão de Montpellier, onde, em 1914, contraiu febre tifoide e morreu. Olá a todos e muito obrigado por ouvirem. Como vocês sabem, eu realmente valorizo todos os seus comentários e opiniões. Então, por favor, deixem qualquer comentário que tiverem. E espero ver todos vocês novamente no próximo Briefcase.